Então, nós temos dois tipos. Agora, para uma etapa mais rápida um pouco, né? Onde a gente já não é uma exposição, são respostas que a gente vai procurar de forma objetiva, responder algumas perguntas, alguns comentários, agrupar isso também. Eu queria perguntar, por gentileza, doutora Juliana, fazer um comentário que eu encontrei numa pesquisa que diz o seguinte: um estudo mostrou uma relação positiva entre ser mulher, aqui eu não estou advogando por nenhum gênero, mas eu estou retratando o que a pesquisa mostrou, e ter maior conhecimento sobre os riscos do ruído urbano, maior preocupação com os riscos ambientais à sua saúde e a de sua família, e com uma atitude positiva em relação à preservação ambiental, né? Então, eu pergunto, doutora Juliana, por favor, unindo também com o tema do INAD desse ano, que é a exposição das crianças, que elas sofrem ao ruído de várias maneiras. A saída é a educação. Eu compartilho da sua opinião, a gente já conversou sobre isso, né? Vocês estão me ouvindo? A saída pela educação, ela é uma boa saída porque ela é constante com o passar do tempo, dos anos, né? É como eu falei na minha exposição, se a gente fizer uma junção do que o legislativo nos traz, complementando com a discussão educacional, isso é muito mais eficiente. O que você comentou sobre essa citação, né, desse estudo, isso apareceu um pouco também em um dos meus estudos, quando a gente consulta os dados da SUDEMA, aqui de João Pessoa, que é o órgão estadual, né, de fiscalização ambiental, e os dados sobre denunciados por poluição sonora e perturbação do sossego são homens, em maioria, mas existiam algumas mulheres denunciadas. E aí eu fui perguntar qual era o teor da denúncia feita contra essas mulheres. E, curiosamente, mas também não me surpreende tanto, porque a gente está dentro de um sistema patriarcal que permite que essas coisas aconteçam, a fiscalizadora me disse que 100%, é difícil a gente falar sempre assim absoluto, né? Mas nesse caso ela falou 100% dessas denúncias feitas contra mulheres foram porque na hora de fazer a abordagem, a mulher deu o seu RG para registrar a ocorrência no nome dela, protegendo ou o seu marido, o seu primo, o seu filho. Mulheres se colocaram como denunciadas para proteger o poluidor sonoro, né? Eu não sei, não vamos entrar nessa área de discussão do feminino, mas como em geral as mulheres são as ocupadas por cuidar das crianças da casa, ou recai sobre elas a maior sobrecarga de pensar sobre o sono, pensar sobre o conforto acústico, talvez por isso a gente se interesse mais em ir atrás, mas isso não pode ser considerado aqui um dado geral, é apenas uma conjectura nossa, né? Mas com certeza, a via educacional, eu acho que para a vida é um bom caminho para a gente seguir, né? A gente se tornar informados e informantes das coisas. Tá bem, doutora, muito obrigada. Eu vou pegar esse link das crianças e vou juntar uma pergunta que surgiu com esse contexto, porque houve uma pergunta, doutor Pablo, a respeito do conforto acústico para professores, né? Vejam, são duas coisas, e eu vou ampliar também para as pessoas que moram próximas a escolas, porque eu já ouvi muitos relatos, inclusive isso é um fator de um imóvel muitas vezes ter um preço, né, de venda, né, o valor dele em si, porque ele está próximo de uma escola. Então, tem os gritos da meninada lá, a alegria do recreio para eles, e muitas vezes o suplício dos vizinhos que estão ali próximos, né? Então, pensando nisso, tanto no papel do professor que está em sala de aula, que a acústica não ajuda para ele falar, para que ele seja ouvido, isso também impacta no aprendizado das crianças, porque se eles não escutam, ou se eles não têm um ambiente silencioso, a gente sabe que isso impacta na concentração e no aprendizado.
Então, de uma forma assim sintética, eu peço desculpas pela nossa hora. O senhor poderia nos dar alguma coisa, alguma sugestão sobre esse ponto, por favor? O que a gente observa é o seguinte, que muitos desses problemas são gerados por questões culturais, mas também por questões governamentais ou de gestão, tá? Por que que eu digo isso, né? Porque aqui no Brasil se prefere comprar carteira para a escola das crianças do que investir numa qualidade que vai deixar a criança mais tranquila, né? Que ela não precisa ficar gritando, né? Que vai deixar o professor mais tranquilo, que ele vai conseguir exercer de forma digna a sua profissão, né? E que não se investe, então, em isolamento acústico, então o pátio está logo do lado da sala, o professor tem que ficar competindo com o ruído do pátio, né? Eu vi um comentário de um colega ali no chat também, né? Então, o poder público, ele quer fazer, às vezes, o mais barato que, no fim das contas, custa caro para a sociedade, né? Acaba custando caro para a nossa educação das crianças, acaba custando caro para o professor que está dando o sangue dele todo dia ali, está sendo mal valorizado, né? Está perdendo a voz, né? E assim, hoje eu estou até meio rouco aqui também, porque assim, ainda que a gente está em casa aqui e tal, tá um pouco mais tranquilo, né? Mas assim, eu vejo alguns amigos meus que assim dão aula no ensino básico que realmente sofrem bastante, sabe? E assim tiveram calos vocais, né? Tiveram problemas de estresse, né? Muito muito forte isso. E quem me falou isso, essa questão de comprar cadeira ao invés de investir em isolamento acústico, né? Foi uma profissional que também está dentro do portal Acústica, que eu sou muito agradecido a ela também, que é uma das minhas mentoras, que é a arquiteta Débora Barreto, e ela foi fazer um curso de acústica sustentável lá na Dinamarca, se não me engano, e lá as escolas quase todas não têm, né, nos primeiros anos, assim, não tem carteira, as crianças sentam no chão, né, é tudo mais inclusivo e tal, então, eu acho que essa questão de chamar para a comunidade, né, de ter uma comunicação multidirecional, não essa coisa do professor estar lá na frente, sempre passando informação, né, de você ter uma coisa mais inclusiva, de ter um ambiente preparado para isso, eu acho que é essencial para constituir uma nova geração mais consciente e que possa justamente propagar essa cultura da qualidade sonora, do sossego, da tranquilidade, e isso vai impactar em toda a redondeza. Ok, doutor, muito obrigada. Doutor Icleston, eu queria pontuar algumas coisas que surgiram no chat e vou tentar juntar tudo, né? Perguntaram, a Sônia Maria Bittencourt perguntou se esse processo de mediação serve para tratativas acordadas nos órgãos públicos entre as partes. E eu vou juntar com uma outra pergunta, é bem diferente, mas eu queria que o senhor tentasse abarcar as duas coisas na sua fala, porque existe um descrédito, né? Assim, quando se falou em tratativas, em acordo, muitas vezes você tem aquele pensamento, eu faço o acordo e ele não é cumprido, né? Isso não é cumprido, então vale a pena, até mesmo para que posteriormente esse descumprimento sirva de prova. Como é que o senhor vê isso? O senhor incentiva, vale a pena tentar esse acordo? Isso dentro dos órgãos acontece? O senhor falou de forma muito vantajosa, mas eu queria um reforço ou um outro olhar, ampliar um pouco sobre isso, por favor. Então, essa mediação, ela pode ser, sim, respondendo a primeira pergunta da Sônia Maria, essa mediação, ela pode ser, sim, feita dentro dos órgãos públicos, tá certo? Nada impede que as partes cheguem a um acordo. E aí, esse acordo feito entre as partes, ele serve como título executivo extrajudicial. E aí eu também entro na pergunta da eficiência. Fez um acordo e não foi cumprido. Aquele acordo, atendendo aos requisitos legais, tá certo? Ou seja, é um acordo possível, é um acordo que não vai de contrário à lei, é feito pela autonomia da vontade das partes, não houve coação, ou seja, a outra parte não foi obrigada a assiná-lo,
Foi feito em consenso entre as partes. Então, esse acordo é o que a gente chama de título executivo extrajudicial. Quando a gente tem uma sentença que condena a parte a fazer determinada coisa, a gente tem um título executivo judicial. Então, eu simplesmente pego aquilo que o juiz decidiu e digo à justiça, agora eu quero que isso seja cumprido. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, ocorre a mesma coisa que a sentença do juiz. Eu não vou mais passar anos discutindo se a parte tem direito ou não àquilo. Eu simplesmente pego aquele título executivo extrajudicial e entro com a ação e peço ao juiz o cumprimento. O juiz simplesmente vai fazer cumprir. Então, ele tem eficácia nesse sentido. E aí, o que é importante nesses centros de mediação? Que esses centros de mediação, quando eles são feitos entre as partes, que não há essa imposição inicial da outra parte em participar daquele processo, na grande maioria das vezes, ambas as partes se sentem muito mais propensas a dar cumprimento. É claro que existem casos e casos, e aí eu realmente vejo aqui que o Ivaldo, nos comentários, já tinha colocado, não existe acordo entre quem está descumprindo a lei. Realmente existe caso a caso. Em alguns casos, a parte simplesmente sabe que está descumprindo a lei, não se importa com aquilo e não vai querer fazer cumprir. E aí tem que ter, sim, a força do judiciário e dizer, olha, você está errado, não adianta insistir no seu erro. O judiciário vai agir como um educador ali naquela situação. Você está errado, veja o que é certo e você vai cumprir o que é certo. Porque você tem um limite dentro de uma sociedade de direito, em que tem igualdade entre as partes. Então, todos têm que ser respeitados igualmente. Então, desse ponto de vista, realmente, quando não há essa possibilidade de solução de mediação, aí tem que ser o processo judicial e impor o que a lei determina e o que é considerado como aceitável pela sociedade. E aí, deixa eu só pegar um adendozinho para pegar aquilo ali que a doutora Juliana tinha falado no começo, eu não tive a oportunidade de colocar na minha fala inicial, mas, doutora Juliana, eu concordo com você. Geralmente, as leis elas não atendem aquilo que se demanda da sociedade. Elas são feitas ali pelo legislador, mas o legislador, apesar de ele estar representando a sociedade, ele não consegue vivenciar tudo que está na sociedade. Então, cabe a gente aí, por exemplo, como a dona Conceição, que está buscando um coletivo, que está buscando medidas de intervir nessa sociedade, fazendo esse evento de conscientização, buscar os meios para que a própria população se mobilize com relação àqueles problemas. E aí eu digo especificamente o que pode ser feito por essas pessoas que estão enfrentando o problema de perturbação do sossego. Quem você deve procurar e como fazer para que uma lei exista e atenda às suas necessidades. Você tem que procurar o vereador da sua cidade. É ele que é responsável por fazer as leis. As leis urbanísticas, que determinam os critérios de construção dos edifícios, que vão atender aí um isolamento acústico, conforme as determinações que o doutor Pablo já falou aí, a gente pode utilizar, tá certo? Isolamento e tudo mais. É o legislativo do município que vai estabelecer como vai ser o critério de urbanização daquele município e que vai determinar as leis de funcionamento e limite dos estabelecimentos comerciais. Olha, o ruído é esse, nas áreas residenciais o limite é esse, nas áreas comerciais o limite é esse. É o vereador. Não adianta eu sair reclamando na rede social o tempo inteiro e estar colocando postagem, olha, o que meu vizinho está fazendo e tal, se eu não me mobilizo e não ajo da forma correta. A gente vive num estado que tem instituições e essas instituições elas têm que saber ser utilizadas. Existe aí também a possibilidade daqueles que necessitam, e aí eu vou finalizar para dar espaço aos outros questionamentos, existe a possibilidade de você, inclusive, contratar um advogado, tá certo, para lhe orientar a elaborar uma sugestão legislativa. Isso pode ser, por exemplo, feito pela empresa. A empresa do Dr. Pablo pode estar realizando lá, que já tem uma grande experiência na área, faz diversos projetos, como vocês viram aí, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não sabe como fazer uma lei. Então, ele vai lá, contrata um advogado e diz, olha, vamos aqui junto com esse coletivo e a empresa do Dr. Paulo, a gente pode fazer uma lei, pode fazer uma sugestão de lei, levar ao vereador e ele propor na Câmara aquilo ser aprovado e a gente buscar as medidas para a concretização daquelas leis. E aí, com relação a essa impossibilidade, engessamento do fiscal, de determinar quando, mesmo aquilo dentro daqueles critérios já estabelecidos, não está atendendo aquilo que é a situação concreta, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma lei mais discricionária.
O agente público, ele tem algumas determinações da lei, a discricionariedade de, a depender do caso, decidir com parâmetros mais abertos. Por exemplo, vou citar só um exemplo rápido, só para a gente finalizar. O ato obsceno. O que é ato obsceno? A gente não tem um critério lógico engessado do que é um ato obsceno. A gente precisa da interpretação do agente da lei, certo? Para determinar o que aquilo é um ato obsceno. Olha, isso aqui realmente está extrapolando o limite. Então, a gente precisa, então, de uma norma mais aberta, que dê mais abertura ao fiscal para intervir naquela situação. Tá bem, doutor. Muito obrigada. São tantas questões que realmente parece que o tempo voa nessas 2 horas que a gente tem de encontro, né? Eu vou agora novamente fazer uma rodada de perguntas, só que eu vou pedir aos meus convidados que sejam mais rápidos, 2 minutinhos para cada um. Doutor Pablo, em relação a casas, a moradia horizontal, né? Surgiu a pergunta se árvores, ou seja, essa parte de urbanização ajuda. E aí eu vou entrar numa questão que é também importante, não só para a parte comercial, de bares, de eventos, restaurantes, que às vezes essa consciência do poluidor, ele ter o tratamento acústico, se ele gosta, como a professora Juliana falou, de ouvir som alto, ele ser o responsável por barrar o som no seu imóvel, porque senão entra em questões legais que você está invadindo a privacidade alheia. Por favor, o senhor nos comenta em 2 minutos algo a respeito. Nos ajude, por favor. Tá, ok. Bom, o que a gente tem no Brasil, né? É o CONAMA 01 que estabelece lá. Atividades poluidoras devem ser medidas e orientadas segundo a norma técnica ABNT NBR 10151. Essa é uma norma que a gente fez aqui no conjunto de vários técnicos, né? E ela está muito objetiva hoje em dia e está muito bem estruturada. Só que ela tem poder de lei, portanto, né? Porque veio da CONAMA. Entretanto, cada município tem a possibilidade de fazer adequações, né? Conforme o Eric Leston colocou ali, né? Enfim, municípios que têm um pouco mais de ruído, né? Por exemplo, tem carnaval, tem atividades específicas, é uma área mais ruidosa, então tem exceções, né? Mas a gente sempre, como técnicos, coloca o que é orientação técnica a se fazer, né? Então, numa residência, em geral, noturno, você tem que ter ali 50 decibéis, no máximo, incidindo na sua fachada, né? Se isso é por conta de um poluidor específico, vamos dizer, uma casa noturna, né? Ele tem que ter, vamos dizer assim, a capacidade de isolar esse som. E o município também, através das suas fundações de meio ambiente, tem que exigir isso, né? Então, se houve uma reclamação, vai ter uma fiscalização e aí vai ter uma notificação, vai ter que tomar atitudes para conseguir aqueles valores. E o técnico, enfim, o engenheiro, ele vai realmente fazer essas medições e averiguar. E vai dizer para o empresário, olha, você precisa baixar 5 decibéis, né? É possível baixar 5 decibéis com árvores, com arbustos, com coisas do gênero? É possível, só que precisa de um caminho, um trajeto relativamente longo com uma vegetação relativamente densa, tá? Então, não é a forma mais prática e mais usual. Em ambientes bem concentrados, né, vamos dizer assim, urbanizados, é inviável, né? Colocar um arbusto, ele não vai chegar na medida necessária, né? Você tem que ir para barreiras mais pesadas, mais industrializadas, coisas que realmente têm uma eficácia maior, tá? Ok, doutor. Muito obrigada. Sobre a ABNT, é uma opinião pessoal, né? Eu não consigo imaginar que em João Pessoa nós temos à noite 45 dB, é o que a lei determina. Eu não consigo imaginar 45 dB dentro de uma casa por um tempo prolongado. Eu lamento, assim, ainda acho, até porque existe uma diferença muito grande para os níveis de hospital, de biblioteca, que vão a 30, baixam para 30 dB, 35, então eu fico me imaginando às vezes, será que eu não posso estar doente na minha casa? Será que eu não posso querer estudar na minha casa? Já vi muitas pessoas que saem de casa para ir para uma biblioteca porque não conseguem estudar em casa, né? Então são coisas a se pensar
como sociedade, realmente, e dentro do campo jurídico, porque foi como a doutora Juliana falou, você tira um indivíduo de dentro da sua casa porque ela invadiu a tua moradia, né? Mas como você vai fazer isso com som? É a mesma violação, a mesma tipo de uma forma diferente, transgressão, de invasão de privacidade, né? De propriedade, inclusive. Bem, eu queria perguntar também aqui à doutora Juliana, ela fale um pouquinho, em 2 minutinhos, doutora Juliana, se existe alguma ação que o coletivo, eu junto com a doutora Juliana participamos do CDMA-PB, alguma ação específica educativa que esteja sendo providenciada agora, planejada, né? Que você queira nos comentar alguma coisa a respeito, e o LABETS também, né? O Laboratório de Ética Sonora da UFPB. Bom, com o CDMA isso ainda está sendo articulado. A gente tem algumas ideias de projetos em conjunto com a universidade que surgiram na nossa última reunião, né? Mas dentro do Laboratório de Ética Sonora nós temos um contexto de debate que toma questões como a poluição sonora não como ponto de chegada onde a gente se sente refém, mas como ponto de partida a partir do qual a gente vai pensar em soluções, que são as rodas de debate Intervir. É um projeto perene de extensão que a gente mantém. Não tem foco na poluição sonora, mas acaba que ela é um grande tema das nossas discussões, porque a gente tende, né, quando junta 5 pessoas e começa a falar de som, a tendência é que as pessoas rememorem coisas negativas. A gente não consegue muito rememorar coisas positivas. Então, a proposta do Interouvir é uma discussão sobre ética sonora geral. O conceito de ética sonora não é um antônimo à poluição sonora, ele é mais amplo do que isso, mas a gente acaba discutindo muito a poluição sonora e perturbação do sossego dentro dessas rodas. No site do LABEX, que você vai disponibilizar, tem lá link para inscrição para vocês participarem das rodas de debate. Porque a gente acredita que, gerando esse debate na sociedade, a gente instrumentaliza as pessoas para irem atrás do que o doutor Ericleson falou. Né? Munido de informação que a gente vai dizer assim, é esse âmbito sonoro que nós desejamos como cidadãos. Então, agora, informados e aqui debatendo, nós vamos atrás disso. Obrigada, doutora Juliana. Doutora Ericleson, o senhor gostaria, por favor, de dar alguma forma de contato com o escritório para as pessoas que sintam necessidade de buscá-lo? A gente vai colocar isso também lá nas páginas do encontro, igual que as informações do portal Acústica, do Dr. Pablo, do LABETS. Eu prometi isso nos dias anteriores, eu peço desculpas, é muito trabalho entre um dia e outro, mas a gente vai atualizar tudo, porque eu acho que as pessoas querem a informação, querem o apoio dos profissionais, né? Nós sentimos isso ao longo dos 4 dias. Então, por favor, doutora Ericleson, eu vou reproduzir isso, mas se o senhor quiser falar rapidamente do foco do escritório e alguma forma de contato que a gente vai reproduzir, por gentileza. Pois não, vocês podem entrar comigo em contato pelo WhatsApp, tá certo? O DDD 83 98644 2048 e também pelo Instagram, @ericlestonadv, e também pelo escritório, o Instagram do escritório, @GRMedeiros Advocacia. Tá bem, doutor, muito obrigada. E a gente já vai entrando na etapa final do nosso encontro e da primeira semana de conscientização do ruído. Eu gostaria de avisar as pessoas que já tinham se inscrito através do SIGA da UFPB que os certificados das mesas anteriores já estão disponíveis no SIGA, né? Quem já realizou o cadastro, quem não realizou esse cadastro, é muito fácil fazê-lo. Né? Agradecer pela participação de hoje da doutora Juliana, a professora doutora Juliana Bastos, que é minha colega, a gente sempre tem esses diálogos lá na universidade, né, nos encontros ocasionais e também
que nós nos buscamos para apoiar e conversar a respeito do tema. Doutora Juliana, muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco. Né? Que venham outras semanas, né? É isso, já vou falar. Aguardem aqui o final da fala que já vem. Doutor Pablo Serrano, muito obrigada pela participação. Eu conheço um pouco o portal Acústica, não tanto quanto, é muito material, vocês puderam ver, e realmente o conhecimento ele é importantíssimo, né? É importante a gente saber que existem soluções, sim, que podem ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Doutor Ecléston, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada por informações muito valiosas. Por favor, a sua despedida para as pessoas que nos acompanham. Eu que agradeço a presença, agradecer o convite da doutora Conceição, a colaboração do doutor Paulo, da doutora Juliana, pelas informações e o conhecimento trocado, foi muito esclarecedor. É sempre um prazer e fico sempre à disposição. Obrigada, doutor. Eu queria agradecer também as pessoas que nos acompanharam ao longo desses 4 dias. O chat e os comentários realmente foram uma fonte de inspiração e de conhecimento à parte, que agregou, né, a todos os que vieram trazer suas informações, seu conhecimento, ajudaram. Eu sempre comentei no privado com algumas pessoas. As perguntas ajudam, os comentários ajudam. Muito obrigada. Foi um horário um pouco difícil, né? Dia de semana, de manhã, mas a gente conseguiu ter mais de 70 pessoas em alguns dias acompanhando o evento. Isso é uma vitória. Eu fico muito feliz também que as mesas redondas vão ficar gravadas e elas vão ser fonte de consulta, de ajuda a todas as pessoas, né? Isso é um trabalho da Universidade Federal da Paraíba, que eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, por favor, me permitam um pouquinho de paciência. Eu queria agradecer ao magnífico reitor, o professor Dr. Valdinei Gouveia, a nossa pró-reitora de extensão, a professora doutora Berla Moreira, dentro da pró-reitoria, a técnica administrativa Sueli Porfírio dos Santos e o assessor de informática Roberto Carlos Araújo. Uma estrutura um pouco mais próxima, nós temos o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, do qual eu faço parte. Eu queria agradecer ao professor Dr. Ulisses Carvalho da Silva e à professora doutora Fabiana Cardoso Siqueira, diretor e vice-diretora, respectivamente. Agradecer à professora doutora Luciane Caetano, que é assessora de extensão do CCTA. Essa atividade que nós estamos desenvolvendo, a primeira semana de conscientização do ruído, é uma atividade de extensão. Também foram de uma ajuda imprescindível, fundamental, a técnica em assuntos educacionais Lidiane Ramos, a produtora cultural Afra de Medeiros Soares, que fez esse layout bonito dos cartazes, dos banners do evento, a Charles Chateaubriand da Costa Newton, técnica em laboratório da área de informática, que é quem está gerenciando as nossas mesas, né? Eu sem querer eu peço socorro. Muito obrigada a todos do centro. Também agradecer ao meu chefe, me permitam, ao chefe do departamento de música, o professor Dr. Tiziano Rocha, e a minha monitora, Charlene Kessia, ela é aluna do curso de licenciatura da Universidade Federal da Paraíba, e me ajuda nessa ação e em outro projeto que eu desenvolvo, né? Agradecer novamente a todos os destacados palestrantes que contribuíram em uma forma única e inestimável, né? Eu não abriria a mão de nenhuma das falas ao longo desses 4 dias e sou profundamente grata por isso. No sentido de cumprir com o objetivo desse evento, que é informar, debater, conscientizar e empoderar a sociedade de forma geral. E todos unidos, todos juntos, construirmos uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa, empática e, com isso, próspera. Já finalizando, eu gostaria que nós reproduzir um vídeo que foi transmitido na quarta-feira à tarde, Dia Internacional da Conscientização do Ruído. Esse dia ele é comemorado aqui no Brasil pelo INADE,
né? E de uma forma muito altruísta, muito generosa, eles permitem que a gente divulgue o marco, né? O evento em si, que é mundial. Eu tomei conhecimento dele até através da doutora Juliana.